Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me a angústia e a tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, a minha vida. O responsório de hoje está no Salmo 114, cujo refrão é: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de julho de 2023, 13ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Maria Gorete, a Santa da Castidade. 1880, mais ou menos, essa família morava em Roma. Ela, com a sua mãe, que teria ficado viúva, e passou a morar então com um homem que já tinha 2 filhos. Então ela tinha 2 irmãos aí de consideração, de criação. Um desses irmãos, encantado com a beleza da Santa Maria Gorete, começou a tentar seduzi-la. Como ela permaneceu firme no posicionamento de castidade, acabou morrendo com 40 facadas. Mesmo assim, na agonia da sua vida, entre a morte e a vida, ela resolveu perdoar esse rapaz que mais tarde converteu-se por inteiro ao nosso Senhor Jesus. Santa Maria Gorete, interceda por mim junto a Deus, por cada um de nós, para que possamos ser também castos, puros, de corpo, mente e coração, que não tenhamos que entregar a nossa vida aos prazeres desse mundo, mas que entreguemos a nossa vida a Jesus Cristo, por amor a Deus. Amém. Santa Maria Gorete, a Santa da Castidade, rogai por nós. Primeira leitura. Nessa primeira leitura, nós que estamos estudando o livro de Gênesis, principalmente a história de Abraão, nós vamos ver que Abraão ele é provado. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Gênesis 22, de 1 a 19. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou, Senhor, eis-me aqui. Porque Deus já havia chamado Abraão várias vezes. Abraão, eis-me aqui, vai, prospera fora da cidade de seu pai, vai para onde eu te mandar, te darei terras em possessão, te darei um povo, te darei descendência. Então Abraão já está acostumado quando o Senhor chama, né? Toda vez que o Senhor o chama é para abençoar de alguma forma. Então Deus chamou Abraão e ele, empolgado, falou: eis-me aqui, aqui estou. Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Imagina a tristeza e a decepção de Abraão, o medo, toda a angústia que ele viveu a partir desse momento. Aliás, até podemos recitar o Salmo diante da cena que Abraão estava. Prendia-me as cordas da morte, apertava-me os laços do abismo, invadia-me a angústia e a tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai o Senhor a minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Mas Abraão, então, cumpriu o que Deus lhe ordenara. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumentinho, tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, depois de ter rachado a lenha para o holocausto. Pôs-se a caminho para o lugar onde Deus lhe havia ordenado. O terceiro dia, levando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então a seu servo: esperai aqui com o jumento, enquanto eu e os meninos vamos lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs nas costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os 2 continuaram o caminho juntos. Isaque disse a Abraão: papai, que queres, meu filho? Abraão respondeu. Ele então falou, o menino disse: temos fogo, temos lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará, meu filho, a vítima para o holocausto. E os 2 continuaram no caminho. Chegados no lugar indicado por Deus,
Abraão ergueu um altar, colocou lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Chama a atenção aqui a obediência de Isaque a seu pai Abraão, né? Porque ele está percebendo que ele é a vítima, ele já é um menino grande. Depois estendeu a mão empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que um anjo do Senhor gritou do céu dizendo: Abraão, Abraão. E agora Abraão, com toda aflição, novamente responde: Eis-me aqui, estou aqui. Veja, diante do sacrifício do seu próprio filho, diante da dor, diante da angústia, diante do sofrimento, Abraão também fala: Estou aqui. O mesmo aqui quando ele falava para o Senhor anteriormente, quando ele estava em plenitude de alegria, na expectativa de prosperar, porque o Senhor o chamava. Mas na provação, também Abraão falou: Eis-me aqui. Esse, então, é o grande ensinamento da primeira leitura de hoje. O anjo segura a mão de Abraão e fala: não estendas a mão contra teu filho e não faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão, então, erguendo os olhos, viu preso no espinheiro, pelos chifres, um cordeiro, e foi buscá-lo em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: o Senhor providenciará, de onde até hoje se diz: o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste dentro do modo e não me recusaste teu filho, eu te abençoarei e tomarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Igreja, Jesus Cristo. Está vendo? Toda a profecia. Porque me obedeceste. Na obediência de Abraão, o plano de Deus segue. Abraão tornou para junto dos seus servos e juntos puseram-se a caminho de Bersabeia, aonde Abraão passou a morar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Adorarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços dos abismos, invadimos em angústia e tristeza. Eu então invoquei o nome do Senhor. Salvai-me, Senhor, minha vida. Eis-me aqui diante da doença, eis daqui diante desse sofrimento, na perseguição, desse sofrimento desse dia, mas eis-me aqui, Senhor, com a minha fé plena, no nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelho. E no Evangelho de hoje, em Mateus 9, de 1 a 8, nós vamos ver a figura de um paralítico que é colocado na presença de Jesus. As cordas que pegavam aquela cama e baixavam o paralítico são as cordas que o prendiam também na beira do abismo, na beira da morte. A fé daqueles amigos que também desciam um paralítico, a fé das pessoas ao lado de Jesus que queria a salvação deste amigo e a fé do próprio doente, né, daquele homem que sofria com a paralisia, e a vontade de Deus de nos curar sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando num barco, Jesus atravessou para outra margem e logo foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, quem tinha? Os amigos do paralítico, porque eles destelharam o telhado e introduziram esse paralítico no meio de Jesus. Eram tanta gente que estava na casa. Jesus disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando? Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Filho, levanta-te, pega a tua cama
vai para a tua casa. O paralítico então se levantou no meio de todo mundo. Aquilo foi uma grande prova do poder de Deus e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo isso só foi possível porque há milhares de anos atrás um homem deu seu testemunho de fé. A promessa de Deus em Abraão de que Jesus estaria no nosso meio, que seria uma grande nação e que todas as nações do mundo escutariam o apelo de salvação, o plano de salvação pela igreja a todos os homens. Esta grande manifestação de fé, essa grande manifestação de poder de Jesus, que cura o paralítico, mostra também que a igreja está agora disponível para cada um de nós, nos encaminhando, nos encorajando a clamar pelo nome do Senhor Jesus. Adorarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Levanta-te, irmão, você que está na cadeira agora, você que está paralítico diante de todo esse sofrimento e angústia da sua família. Levanta-te, é hora de clamar a Deus a sua libertação. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você um profeta do Senhor. Nos ajude para que essa palavra alcance mais corações. Multiplique aí nas suas redes sociais esta pregação. Com certeza, um coração precisa se levantar no dia de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.